Olá pessoal, vamos aqui no nosso segundo vídeo sobre as reflexões em relação ao sistema, né? Primeiro eu falei um pouco da história dos meus filhos, contei um pouco mais em detalhes a questão do Lorenzo, a nossa peregrinação, falei dos meus anos de reflexão em relação a tudo isso e reitero que, sem sombra de dúvida, o processo de inclusão, obrigatoriamente ele precisa acontecer, mas ele precisa acontecer de uma forma efetiva. A inclusão dentro do processo escolar para crianças na condição autista é fundamental, essencial. Mas eu acho que nós temos que refletir e conversar sobre um espectro maior dessa questão de inclusão. E nesse vídeo eu quero trabalhar com vocês aquilo que para mim é o primeiro degrau e o degrau fundamental para uma grande escadaria para o desenvolvimento da inclusão, que é o processo de diagnóstico. Então, como é que funciona o nosso sistema, tá? O sistema brasileiro. Então, a primeira questão que nós temos que ter clara é que nós temos um percentual muito grande de pessoas e de famílias que não conseguem ter acesso a uma avaliação da condição autista adequadamente. 2 pontos. Dentro do serviço público, nós temos um percentual muito grande de municípios que não têm um serviço especializado, tá? Vários municípios, inclusive, muitas vezes tem um dentista, tem um médico e esses 2 profissionais fazem um atendimento genérico de toda a população. Muitos municípios com um serviço voltado para a condição autista nem sempre tem uma equipe especializada. Existem bons serviços? Existem inclusive serviços de referência, mas eu estou falando de um país como o nosso, de norte a sul, gigante e que abarca uma população gigantesca, tá? Porém, nós temos que ter muito claro o seguinte: essa realidade ela não está atrelada única e exclusivamente ao serviço público. Nós temos os serviços de saúde conveniado e nós temos os serviços de saúde particular. Nos serviços de saúde conveniado, você tem um índice muito pequeno de profissionais especializados com planos de saúde. E no serviço particular, o Brasil ainda tem um número muito pequeno de profissionais que atuam especificamente na avaliação e no tratamento da condição autista, tá? Então nós estamos falando de uma retórica que pertence desde uma grande massa, que são aqueles conveniados ao Sistema Único de Saúde, a uma outra população que até tem um acesso a planos de saúde, que tem acesso financeiramente a uma questão particular, mas que não conseguem muitas vezes encontrar um profissional especializado. Dentro desse processo, nós temos uma situação que é a qualificação do profissional clínico, independentemente da área, seja da área da medicina, da psicologia, da pedagogia, da psicomotricidade, da terapia ocupacional, da fisioterapia, que tenha um conhecimento apropriado para os processos de avaliação, tá? Então, assim, dentro disso, o que acontece? Nós temos muitas pessoas que não conseguem o acesso, nós temos muitos familiares que não conseguem ter o acesso, nós temos questões diagnósticas que muitas vezes levam 1, 2, 3, 4 anos para se concretizar e muitas vezes, mesmo dentro de um processo de tempo desse, acabam não conseguindo passar pelo seu processo de avaliação, tá? Avaliar e fazer uma avaliação diagnóstica da condição autista requer conhecimento, requer informação. Nós estamos falando do espectro, então espectro é um conjunto muito grande de características e conhecer essas características vem da somatória de um conhecimento, tá? O que eu ouço, o que eu leio, tanto de pacientes quanto nas redes sociais, que muitas vezes não são ouvidos,
que muitas vezes começam a falar sobre a sua suspeita da condição autista e são imediatamente após desqualificados, dizendo que isso é um absurdo, tá? Por quê? Ou porque olha nos olhos, ou porque é casado, ou porque estuda, ou porque fala, com desculpas absurdas, justificando a não investigação desse diagnóstico. Eu preciso colocar uma coisa aqui extremamente importante. A finalidade não é sair diagnosticando pessoas com autismo. A finalidade fundamental é que, com o devido respeito e acolhimento, você ouça a pessoa que te procura e que senta na tua frente. E que, se eventualmente essa pessoa, sim, ela não fecha critérios para uma condição autista, ela consiga sair da sua avaliação tendo uma compreensão efetiva daquilo que acontece com ela, tá? E fechando o ciclo do diagnóstico, nós temos uma cultura muito fragilizada em termos de saúde no Brasil, que é o sistema de referência e contra-referência. O que é referência e contra-referência? O paciente vem para o Clécio ser avaliado. Eu vou contra-referenciar, eu vou encaminhar para o médico, eu vou ter que encaminhar para um neuropedagogo, para uma fonoaudióloga. E essa contra-referência, ela precisa estar embasada e justificada do porquê do encaminhamento, o porquê da solicitação e o porquê do procedimento. E o não se comunicar e o não falar, que é uma coisa que eu tenho repetido muito, dentro do universo autista, começa por aí. Muitos profissionais não conversam, muitos profissionais não se falam. Nenhum profissional, e eu estou me incluindo nisso, ele domina algo plenamente que ele vai estar certo sempre. Nós podemos errar, nós podemos ter dúvidas. E esse mecanismo de referência e contra-referência, ele serve justamente para você poder esclarecer toda e qualquer dúvida, para de uma forma sólida você consolidar o diagnóstico. Por que eu estou falando isso, gente? Não adianta falar de inclusão, não adianta falar de participação na sociedade, não adianta falar de modificações dentro do processo escolar, se você tem hoje não diagnosticados um percentual muito alto da população brasileira. E eu estou falando de uma população infantil, de uma população adolescente de diagnóstico tardio e principalmente de adultos de diagnóstico tardio. Porque se eu mencionei agora há pouco que o indivíduo, quando busca um profissional, em várias situações ele é desvalorizado e desqualificado, isso é recorrente no diagnóstico tardio. E aí, menções e colocações de que o diagnóstico de transtorno do espectro autista nível 1 de suporte, ele está tranquilo, o sujeito vive, ele tem vida boa, e não é isso. Então, o primeiro ponto do nosso sistema brasileiro que precisa ser refletido e pensado para nós termos um processo efetivo de inclusão escolar, profissional e social está em você poder oferecer à pessoa a devida avaliação para que ela, então, tenha uma certeza se ela participa da condição autista ou não participa. E aí nós vamos ter efetivamente uma inclusão. Por quê? Porque se essa pessoa participa da condição autista, aí ela vai subir a escadaria do universo autista, vai usufruir de serviços, dos seus direitos, de políticas que precisam ser aprimoradas. Se ela não participa, ela também é incluída porque ou ela terá um outro diagnóstico ou talvez uma condição emocional que ela precisa se trabalhar para ampliar a sua qualidade de vida e, tendo um outro diagnóstico, participar de outros ajustes. Mas nós precisamos estar abertos ao ser humano, nós precisamos acolhê-los, nós precisamos ouvi-los. Então, qual é a nossa realidade hoje? Nós não temos efetivamente um processo de inclusão, apesar de termos uma lei muito boa, tá? E eu estou falando de pessoas diagnosticadas, assim como nós não temos para milhares que não estão diagnosticadas. Você concorda comigo?
Um abraço.